Bom dia. Iniciando mais uma live. Vamos abordar hoje o feminino e vou trazer um pouquinho mais de um aprofundamento que me questionaram sobre como, como vamos trazer esse feminino através das nossas ancestrais, como nós honramos as nossas ancestrais através desse feminino e trazemos isso internamente. O primeiro passo sempre está na nossa base. A nossa base é onde tudo inicia, é onde iniciou a nossa vida. As nossas bases são nosso pai e nossa mãe. Quando eu não tenho julgamento sobre essa primeira base, quando eu estou em paz dentro da minha base relacional mãe e pai, eu inicio o meu acesso aos meus ancestrais. Então, essa honra aos nossos ancestrais, ela se dá por meio dos nossos pais. E se eu não conecto aos meus pais nesse início de jornada, como nós vamos fazer o próximo passo? Qual o próximo passo que eu devo dar na minha vida? Então, a questão dela é: eu quero me conectar à minha ancestralidade feminina, para que o meu feminino venha até mim. Mas para mim fazer essa conexão com os meus ancestrais, o primeiro passo, eu dentro de mim contar uma nova história do meu pai, da minha mãe. Então, como eu me relaciono com eles? Qual é a relação que eu tenho com os meus pais? Como estou me relacionando com eles? Então, dentro desse relacionar com cada um deles, é que vai dizer como está os meus ancestrais dentro de mim. Essa honra perante os meus ancestrais, ela é tão profunda que muitas das compensações que nós temos é justamente porque nós excluímos aquilo que já foi, aquilo que aconteceu em algum determinado momento da história dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. E muitas vezes nós não queremos olhar para isso e acabamos excluindo. E vamos perceber que ao longo da nossa vida, as compensações se dão entre os avós, entre os nossos pais, comigo e também com os nossos filhos e netos. Então, é importante nós observarmos o quanto os nossos ancestrais têm que estar em paz dentro de nós. Não estou falando de uma questão externa, não estou falando de uma questão sobre os ancestrais, de movimentos que fizeram errado nesse mundo aqui externo, esses questionamentos externos, mas sim como eu, dentro de mim, observo a postura que cada um teve e conto uma história sobre eles. Eu entendendo qual a postura de cada um na minha caminhada, é que vai fazer com que eu me conecte aos meus ancestrais. Os nossos ancestrais nos traz forças, por quê? Eles passaram por momentos difíceis, já passaram por dor e sofrimento, muitos agrediram, muitos foram agressores, e está tudo bem, foi dentro da história e dentro da consciência que cada um deles tiveram. Mas o importante não é como se deu aquela história que já passou, mas sim como eu vejo essa história. Se eu excluo ela da minha vida ou se eu trago ela para dentro da minha história. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à live. Então, essa ancestralidade aqui nos traz força e faz com que a gente consiga seguir da mesma maneira como eu vejo, não só eles, mas como eu vejo a minha vida.
como eu direciono a minha vida para todas as minhas outras áreas. Então, a pergunta é: como eu me conecto melhor com os meus ancestrais? Primeiramente, é sempre pelos nossos pais. Mas não pelo nosso pai e mãe físico, mas o pai e a mãe que vive dentro de mim. O pai e a mãe que eu julgo, que eu conto uma história que nem sempre essa história é real. Nem sempre a história que eu conto do meu pai ou da minha mãe, ela é verdadeira. É apenas como eu vi o que eles fizeram. É apenas como o meu olhar se deu para alguma questão em algum momento da vida deles. Mas se eu entendo que eles, antes de ser meu pai, minha mãe, eles são também pessoas assim como eu, que têm sonhos, desejos e que tiveram uma história de vida e que tiveram, da mesma forma que eu, alguns conflitos, algumas incompreensões. E o conhecimento que cada um deles tem é diferente do que eu tenho hoje. E que se hoje eu possuo um conhecimento maior, que vai além daquilo que eles possuem, é porque, graças a ele, ter feito o que já fizeram, errado como erraram, que hoje eu posso viver uma vida mais livre. E se eu tenho essa compreensão e paro de julgar todas essas histórias que eu tenho em relação a eles, eu paro de compensar, eu paro de resistir, eu aceito as histórias deles e tiro proveito de todos os erros que eles cometeram. Mas como eu faço isso? Incluindo essas histórias dentro de mim e agradecendo, porque os erros que eles cometeram ontem é os acertos que eu vou ter hoje. São ensinamentos para a minha vida de hoje. O que eu faço com os erros que eles cometeram ontem? Eu não julgo. Eu agradeço por não ter vivido aquilo. E acolho com muito amor e carinho, porque eu vou compreender que da mesma forma que eu sofro por algumas questões minhas, pessoais, eles também sofreram muito mais do que eu. E se eu acho que, de alguma maneira, meu pai ou minha mãe não me deu amor suficiente, imagine o que eles passaram. Porque nós, seres humanos, só damos aquilo que nós temos em nosso coração. Então, será que eu sou uma boa mãe para os nossos filhos? Será que eu sou um bom pai para os nossos filhos? Essa visão faz com que nós tenhamos clareza sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada futura. E que faz nós mulheres nos machucarmos, ferirmos e não conseguirmos olhar para aquilo que veio antes? É justamente por essa desconexão que nós temos com a nossa linhagem, por julgar, por condenar, por não compreender, por olhar somente para os problemas que vivenciaram e não para a solução que eu trago para a minha vida de hoje. Então, quando dentro de mim eu não julgo aquilo que foi, quando dentro de mim eu aceito o que foi, como foi, e trago toda a sabedoria daquilo que eles vivenciaram para a minha vida de hoje, entendendo que, devido aos níveis de consciência que cada um tiveram na vida, é que fizeram o que fizeram. E eu não tenho que julgar, eu tenho que acolher isso com muito amor, porque a energia, ela vive dentro de mim. E se dentro das constelações, uma constelação, ela pode mudar no mesmo instante que ela acontece, algo dentro de mim, um pensamento, um julgamento, condenação, todos esses sentimentos também atuam na nossa alma. Então, essa compreensão faz com que
eu comece a seguir um novo caminho, um novo olhar, para que eu olhe o quê? Para uma solução. E eu entendo assim, quando eu tenho um julgamento perante uma outra pessoa, esse julgamento diz mais a respeito sobre mim do que sobre essa pessoa que está à minha frente. Então eu fico com o quê? Não com julgamento mais. Eu começo a observar aquilo que eu estou sentindo. Mas eu vou me julgar? Não. Se eu julgo outra pessoa, estou ferindo ela, sim. Mas eu preciso entender que eu me firo muito mais. Muito mais como? Eu estou julgando uma mulher pela roupa que ela veste. Mas de verdade, eu estou julgando a parte em mim que gostaria de viver aquilo em algum momento, nem que se fosse uma única vez. Eu gostaria de experimentar aquilo, mas eu julgo porque eu me julgo incapaz de viver aquilo que ela está vivendo ali. E de verdade, aquilo que eu vejo na outra pessoa é que está em mim. Então, se eu admiro uma pessoa, se eu olho a delicadeza daquela pessoa e aquilo me traz uma admiração, é porque essa delicadeza está em mim, está no meu feminino. E quando eu trago essas compreensões, eu começo a entender qual o caminho que eu devo seguir. Então, dentro desse entendimento, como vai ser agora, a partir de agora? Como eu vou olhar para quem veio antes e julgar o que elas fizeram? Eu não tenho como julgar mais. Eu tenho como olhar com muito amor e carinho para tudo que foi, entendendo que as pessoas vivem o que vivem por conta da própria consciência. E eu paro de julgar. Eu começo a partir daqui olhar com muito amor e carinho para qualquer pessoa que está à minha frente, que veio antes de mim, e eu começo a respeitar essas pessoas. E eu sou aqui, eu estou aqui, eu sou aqui a filha, e eu estou julgando a minha mãe, eu me torno maior que ela e perco toda a força que eu receberia dela se eu honrasse, se eu me sentisse como filha, se eu me sentisse como pequena. E como pequena, eu jamais agrediria minha mãe com palavras, meu pai com palavras. Eu jamais vou me sentir melhor do que ela. Pelo contrário, eu sempre, perante os nossos pais, eu sempre vou ser pequena. Eu sempre vou respeitar. Eu sempre vou compreender qual é o meu lugar. E esse primeiro passo de compreender o meu lugar nesse sistema é: eu sempre vou ser pequena diante dos meus pais, diante dos meus avós, diante dos meus bisavós e diante de todas as pessoas que vieram antes de mim. Eu sou pequena. E diante disso, eu já inicio o meu processo de cura, de compreender qual é o meu lugar aqui nessa história. Só de compreender o meu lugar, meu primeiro passo de aceitar os meus pais, incluí-los com amor e carinho, compreendendo que eles viveram uma vida tão difícil quanto a minha, só que a minha foi muito melhor que a deles. E se eu observar, eu vou olhar para eles com mais atenção para as histórias que eles já viveram, para a dor que já viveram, para o sofrimento que já passaram. E nesse olhar, eu vou começar a observar o que eu estou fazendo na minha história. Que eu estou compensando, eu estou fazendo igual, eu estou repetindo esse padrão. Por quê? Repetimos padrões, muitos padrões familiares, porque nós negamos
eu não vou ser, é você assim, é você melhor que eles. Mas a questão não é de ser melhor que eles. A questão é em honra a eles. Eu vou viver mais. Eu vou crescer. Eu vou trazer a sabedoria para a minha vida e o conhecimento. E quando eu recebo esse conhecimento dentro da minha vida, eu aplico e sigo. E assim, esse seguir se torna muito mais leve. Sim, Fátima. Quando a gente começa a entender, nós começamos a compreender que toda a nossa história está mais, diz mais a respeito de como eu estou julgando os nossos pais e como eu estou me julgando. E nesse olhar para eles, apontando os erros que eles cometeram, que eu acho que eles cometeram, na verdade, está me ferindo. E cada vez que eu acuso algo, alguém, e coloco aquilo à frente como uma verdade absoluta ali, de verdade eu estou me ferindo, estou me machucando. Eu firo o que é essencial para a minha vida aqui. Eu firo o que é. Para as mulheres, ela fere o feminino dela. Para os homens, o masculino. Então, essa dualidade está dentro de nós. Nós temos compreensões de luz, sombras, e a luz é o quê? Aquilo que dá clareza para a gente seguir. Mas as nossas sombras são coisas que nos bloqueia a nossa visão e não permite a gente ver a verdade. Que muitas vezes nós não queremos ver essa verdade porque o nosso ego não permite. Então, o que eu estou fazendo da minha vida? Qual passo que eu estou seguindo? Qual a caminhada que eu estou fazendo? Quais as decisões que eu estou tomando? Eu penso pelo lado positivo? Eu penso pelo lado amoroso? Ou eu estou apenas condenando, julgando o tempo todo? Como eu olho para as minhas questões que eu estou vivendo agora? Como eu estou me conectando a Deus? Como eu estou olhando para outras pessoas? Como eu as vejo? Tudo que eu aqui estou fazendo o tempo todo, esse eu está ligado ao que é ao meu ego. E por isso que eu julgo, e por isso que eu condeno. E quando eu estou falando sobre o outro, nada mais é do que eu estou julgando e condenando a mim mesma. E como diz o meu professor, ele sempre fala, o julgamento que eu faço diante ao outro e o julgamento que eu acho que o outro fez a mim. Todas essas palavras ditas, eu digo como bênção ou como maldição para aquela pessoa. E recebo bênção ou maldição. Então, se eu compreendo que Deus está em todo lugar, em todas as coisas, eu vou compreender também que Ele fala através de todas as coisas e de todos os lugares que eu estou. Então, o que aquela pessoa está trazendo para mim? Quando eu compreendo que aquela pessoa que está aqui na minha frente, que eu estou julgando, nada mais é que Deus falando comigo, eu vou compreender o que eu não estou vendo agora. Eu vou observar o que essa pessoa está me trazendo e, em vez de julgar aquele momento, eu vou observar por que as sensações que eu estou tendo neste momento estão tão fortes. Por que que essa sensação me traz angústia? Porque eu me sinto agredida? Eu vou me questionar o sentimento que eu estou tendo agora, aquela emoção que aquela pessoa me traz. Em vez de eu reagir a ela com a mesma intensidade, ou seja, vou ser igual ou pior a ela, eu vou me silenciar e acolher. E quando eu consigo acolher isso daquela pessoa, isso se torna muito mais leve. E cada dia, não é uma coisa que eu tenho que fazer
Viu, Fátima? Não é uma coisa que eu preciso fazer constantemente, aleatoriamente, como vamos se dizer. Mas tudo isso que eu observar no meu dia a dia, o tempo todo, eu vou começar a entender o porquê a conexão com Deus é profunda. Por que que eu preciso estar com Ele em primeiro lugar? Porque o meu amanhecer ao lado de Deus é melhor. Então, quando eu me conecto a Deus, em primeiro lugar, eu coloco Ele à frente do que? Da minha vida. Eu faço com que Ele seja o quê? O guia do meu barquinho. Eu parto num barco da vida. E quem está guiando? Se eu guiar este barco, eu sou eu do ego. E ele vai desviar o meu caminho o tempo todo. Porque neste mundo os desvios são enormes. Mas quando eu me entrego, me rendo e permito que Deus siga o curso que minha vida precisa, ou seja, que é essencial para mim, aí sim, ele vai abrindo os caminhos, vai iluminando os caminhos para quê? Para que eu decida qual vai ser a minha decisão. Então, se ele é meu guia, ele vai me trazer o que? Um conhecimento. E se eu recebo esse conhecimento hoje e guardo para mim, esse conhecimento não é uma bênção na minha vida. Mas se eu recebo esse conhecimento, aplico ele, aí sim, minha vida começa a girar. E aí ela começa a fluir. E quando eu percebo que esses ensinamentos me traz conhecimento, e quando eu percebo que este caminho que é reto e justo, eu começo a observar que Deus começa a agir de formas incríveis e nos dá um caminhar diferente do que aquilo que nós caminhamos antes. Porque ele mostra o quê? Mostra o caminho que eu devo seguir. E ao fazer o que ele pediu, eu consigo entrar numa outra jornada, num outro caminhar. Eu consigo observar a minha vida como um todo e agradecer a Deus, porque Ele está sempre a me guiar. E mesmo eu acreditando, eu não crendo em Deus, e mesmo eu não achando que Ele está guiando, e mesmo eu não entregando a minha vida a Ele, Ele sempre nos mostra o caminho. Mas a diferença de eu me render e permitir que Ele me guie é que eu vou conseguir ver todas as possibilidades que Ele me entrega. E Ele me entrega o tempo todo através de quem? Ele me entrega a resposta do que eu preciso através das pessoas que chegam até mim. E quando eu entendo que qualquer pessoa, seja ela trazendo uma boa notícia, seja ela me trazendo um carinho, um afeto, um amor, ou uma agressão, uma raiva, um sentimento de raiva, ou um sentimento de, né, angústia, ou muitas vezes trazendo um obstáculo para mim, ou até mesmo um obstáculo que acontece comigo, e eu começo a questionar Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Eu deixo de ver a solução. E se eu confio que muitas vezes algo acontece comigo e aconteceu justamente para que eu visse algo muito maior, e muitas vezes ele me livrou de algo muito pior, eu começo a ver Deus à frente. E eu sou testada de várias maneiras, porque muitas pessoas desejam que eu saia desse caminho. E as energias que querem que eu permaneça não vendo a verdade são tão grandes. E é nós que precisamos o quê? Crescer. É nós que precisamos o quê? Decidir. A minha decisão inicia um novo processo na minha vida. E cada vez que eu decido seguir, cada vez que eu decido caminhar num propósito,
a minha história começa a mudar. Então, não é sobre os nossos ancestrais ali atrás, sobre o que eles fizeram, é sobre como eu vejo as histórias minha, deles, do mundo, do coletivo, como eu estou o tempo todo a julgar pelo certo e errado. E eu não tenho como julgar certo e errado, porque eu já errei tantas vezes. Mas o importante não é os erros que eu cometi anteriormente, mas sim como eu trago consciência para aquilo. Sim, eu errei. Eu acolho isso com muito amor e carinho, e eu compreendo que isso fez parte da minha história, da minha vida, para que eu pudesse crescer. E a partir de agora, aquilo que eu errei, eu não vou errar mais. Eu vou assumir um compromisso a partir daqui de fazer melhor, de ser uma mulher boa, de ser um homem bom a partir daqui. Porque, sim, esse caminhar vai mudar a minha jornada. Então, são atitudes pequenas, mas muito pequenas, de acolhimento. Acolhimento nada mais diz, não sobre outras pessoas, mas sobre como eu estou o tempo todo a me julgar. Quando eu entendo que cada julgamento do outro está em mim, eu entendo que cada julgamento que eu fiz para minha mãe, meu pai, também está em mim. E eu também estou vivendo isso. E por isso que me incomoda tanto. Aquilo que mais incomoda no outro é aquilo que está em mim. Aquela dor que o outro provoca em mim está em mim. Então, aqui a questão é como eu estou olhando para a minha história. Como eu conto a minha história. E começar a mudar esse padrão de linguagem. E começar a trazer mais bênção para a minha vida. Ah, mas hoje eu fiz algo errado, aí eu fico naquele momento de angústia e começo o quê? A me julgar. Não, eu me acolho neste momento. Eu aprofundo isso dentro de mim. Eu entendo que essa pessoa que fez o erro que fez, ela só cometeu porque até então eu não sabia. Até então eu desconhecia. Até então eu não tinha consciência sobre isso. E quando eu compreendo a minha consciência sobre essa questão, e eu aceito que eu sou isso, que eu fiz isso, eu aceito que eu também machuquei alguém, que eu magoei já alguém, que eu já desejei o mal. Quando eu aceito tudo isso de ruim que eu já fiz até hoje, aí sim o meu processo de cura começa a iniciar. Porque agora eu começo a olhar com os olhos para quem? Para o outro? Não, eu olho para mim. Eu olho internamente dentro de mim o que é que eu estou fazendo comigo mesmo. E não tem julgamento. Eu entendo que determinado nível de consciência que eu tinha naquele momento foi o melhor que eu pude fazer. Mas é por isso que fica, não, nesse mundo agora que a gente vive externamente. Não, aqui não. A partir de agora, eu faço o quê? Eu não cometo mais aquele mesmo erro. E se por algum deslize acontecer, eu não vou julgar novamente. Eu vou acolher. Eu vou olhar para mim, por que eu cometi isso? O que me levou a fazer isso? E com muito amor, eu vou aceitar essa parte em mim. E quando eu aceito, eu incluo aquilo que realmente sou. E a verdade sobre mim não é só a verdade bonita, não é aquilo como eu me sinto, não é a verdade absoluta de amar, não. A verdade sobre mim está também sobre todos os erros que eu já cometi, sobre todas as coisas que eu já fiz de ruim para o outro, para mim,
as coisas que eu permiti fazer comigo mesmo, as coisas que eu deixei que o outro fizesse comigo. E aqui sim eu começo a conhecer quem eu sou, a reconhecer quem eu sou. É um caminho lento, sim, mas que cada coisa que eu acolher hoje, amanhã se tornará grande na minha história, na minha caminhada, e vai fazer, sim, muita diferença. E eu preciso viver o quê? O hoje, o agora, este momento aqui. E eu conseguindo viver neste momento é o que vai dar o início para o próximo passo. Então eu deixo essa reflexão para vocês de quanto eu estou me julgando de verdade quando eu olho para os meus ancestrais, para todos que vieram antes, com esse olhar de julgamento. Mas a questão é, mas eu tenho minha irmã e ela não vive isso. Ela tem um outro pensamento, porque ela vive bem os nossos ancestrais, sim, porque o pensamento dela é que faz ela viver a vida que vive. As decisões que o outro está tomando é que faz ele viver o que ele está vivendo. Então, quando eu decido acolher tudo dentro de mim, no meu interior, os erros, os acertos, tudo que foi interno, no meu mundo interno, aqui dentro de mim. Quando eu acolho e aceito todos os erros que cometeu, todas as barbaridades que já aconteceu na minha história familiar, quando eu incluo tudo isso dentro de mim, entendendo que isso faz parte. E que se eu estou aqui observando tudo isso, é porque eu tenho força, coragem, determinação e que eu posso enfrentar agora os meus novos desafios. E olhar com amor e carinho, a partir de agora, para as minhas novas histórias que eu vou contar. Então, qual a história que eu vou contar agora? Da minha família, dos meus pais, de mim mesmo, dos nossos filhos, dos nossos netos. Qual é a história que eu quero contar a partir de agora? Qual é a história que eu vou contar no meu futuro? E eu só vou poder contar a história se eu puder viver neste momento agora. E viver neste momento agora significa olhar para mim, estar presente comigo mesmo. Esse primeiro passo é a presença que eu tenho comigo mesmo. E, a partir daqui, eu inicio o meu novo processo. Eu inicio um novo ciclo, uma nova etapa na minha vida. E uma nova história inicia. De que eu começo a olhar para o quê? Para a minha solução. Eu olho para a solução de todas as coisas, parando de julgar, parando de condenar e acolhendo tudo que já foi, independente do contexto. Eu vou sempre ser amoroso, amorosa comigo mesmo. Eu vou sempre acolher tudo que eu estou sentindo naquele momento, sem julgar, sem nada. E cada acolhimento que eu faço dentro de mim, uma pequena parte cura. E quando essa parte curar dentro de mim, vocês vão compreender que essa cura que está acontecendo aqui internamente vai começar a trazer à luz aquilo que realmente eu sou. E reconhecer quem sou de verdade vai fazer com que eu tenha o quê? Uma nova visão de vida, um novo olhar para a vida, sem julgamentos, sem condenação. E assim eu vou seguindo cada dia mais
nessa nova caminhada. Oi, Slaine, tudo bom, lindona? Seja bem-vinda. E assim é a nossa vida, assim é o nosso caminhar. Eu quero agradecer muito essa questão e dizer que eu estou fazendo essas lives sobre o feminino porque eu desejo muito ajudar vocês a compreensão do caminho, né? O nosso professor, ele sempre nos ensina o nosso caminhar e às vezes é difícil estar sozinho. Então eu quero auxiliar vocês com esses conhecimentos que eu recebi dele e dos estudos que eu venho fazendo ao longo desses um pouco mais de 2 anos, que eu aprofundei nesses estudos. E as questões que vocês tiverem dúvidas sobre mulheres e o feminino, sobre ancestralidade, vocês podem fazer as perguntas. E nas lives de segunda, quarta e sexta, eu vou respondendo para vocês. E também pode colocar as perguntas nas caixinhas de mensagem, tá? Que eu vou respondendo assim que eu tiver um tempinho. E eu quero agradecer muito a vocês e deixar essa reflexão, sabe, de quanto a gente está num processo de cura e muitas vezes a gente não consegue observar algumas questões. Eu passei por isso também. E ainda não pensem vocês que para mim está tudo concluído, está tudo bem, não. É uma luta diária, é um acolhimento diário conosco de coisas que você faz e fala, gente, eu faço isso. E nós não conseguimos ver. São coisas tão pequenas, sabe? Coisas assim, bobinhas de dia a dia, que você fala, gente, eu ainda não estou fazendo o correto. E tá tudo bem. Eu acolho isso. E cada vez que eu acolho, uma parte cura em mim. E eu dou um outro passo. Vamos fazer diferente hoje. E qual é o passo hoje? Qual é o passo de amanhã? E cada vez que eu caminhar este caminho, e cada vez que eu der esse passo para a solução dos meus problemas, a minha vida começa a fluir, porque eu decido viver. Eu decido ver quem realmente sou. Eu decido viver o que? Em verdade. E se a verdade estiver na minha vida, eu posso ver todas as possibilidades que Deus tem para mim. Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês e quem vai assistir o vídeo gravado, ela vai ficar disponível aqui no Instagram e também eu vou deixar disponível no canal do YouTube, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar nas caixinhas ou até mesmo no vídeo que eu postar no YouTube. E se sentirem no coração, compartilhem o conhecimento, porque o conhecimento é aquilo que liberta o ser humano da inconsciência e traz a consciência. E trazer a consciência é o que nos faz viver cada dia uma vida mais livre. E que tenhamos em nós, sabe? O primeiro passo da nossa vida é a entrega a Deus. E todos os caminhos que eu percorri até chegar aqui, eu estive em conexão profunda com Ele. Eu desconectei, mas eu desconectei de Deus, não Ele de mim. Que Ele sempre me protegeu, sempre se fez presente e sempre tentando me mostrar, assim como Ele faz comigo, Ele faz com todos nós. Então, compreender que quando nós agradecemos em momentos de alegria, quando nosso coração é grato por tudo que nós temos, e nós temos muito, porque se eu olhar para uma pessoa, alguém postou um vídeo sobre o Alok, que ele estava na África, e ele disse que ele não acreditava em Deus, mas que a senhora que estava ali, com mais de 90 anos, passando fome,
indescritível a fome que ela estava passando naquele momento, com muita dor e sofrimento, ela olhou a ele e disse que agradece a Deus por ele estar ali e que as preces dela foi ouvida. E você entender que uma pessoa naquele lugar tem uma fé inabalável e nós muitas vezes não conseguimos olhar para nossas questões tão pequenas em relação àquilo que ela passou. E como nós não conseguimos agradecer a Deus pelas bênçãos que já recebemos no nosso dia a dia. Então, convido vocês, agradeçam pelo que já possuem, porque só quando meu coração for grato pelo que eu já tenho, é que eu vou poder receber mais. E para receber mais amor, mais vida, mais prosperidade em todas as nossas áreas, porque a prosperidade ela diz muito mais sobre o dinheiro, porque eu conheço muitas pessoas com muito dinheiro, mas que não conseguem ter a vida próspera, familiar, amorosa, e só tem a vida próspera financeira. Então, adianta eu morar num palácio e não conseguir ter paz interior, porque a paz não depende de nada que está externo a mim. Ela só depende daquilo que está interno, no meu coração. Quando eu compreender o quanto Deus move e age em minha vida, a partir do meu coração grato, eu vou poder receber todas as bênçãos. E cada passinho que eu der junto a Ele, vocês vão ver que esse caminho sempre será de guiança. Ele sempre guiará o meu caminho. Deus é soberano e muitas vezes não conseguimos perceber pelas lentes dos olhos do nosso ego. Sim, porque eu é o ego. Esse ego sempre faz com que eu faça o quê? O caminho contrário daquilo que realmente eu devo fazer. E por isso que nós somos testados o tempo todo. E quando eu não consigo fazer o que devo fazer, porque o ego fica atrapalhando, mas eu preciso tomar uma decisão, essa decisão é a ruptura que eu preciso para me dar o próximo passo. Então, qual é a minha decisão hoje? Qual é a decisão que eu preciso tomar agora? Era amar a Deus, compreendendo que eu devo ser grata pelo que eu já tenho. Eu devo ser grata pelas coisas que às vezes me acontecem, porque se eu for grata por aquilo é porque Ele está me livrando. Às vezes eu estou passando por um momento difícil, mas que se eu não tivesse Ele comigo, isso seria muito pior. Então, muitas vezes, Deus nos livra de tantas coisas, mesmo num acidente, mesmo acontecendo algo na nossa vida. Deus nos livra. E o que eu não estou vendo? O quão grata eu sou por aquele livramento? Ou eu posso olhar para aquilo como que é? Como uma maldição. Eu vou contar uma história para vocês bem rapidinho e encerrar a live. Eu passei por um acidente de carro e eu estava atravessando uma avenida e o cara veio, assim, eu estava na metade da quadra, o sinal estava verde para mim. E o homem atravessou a avenida com uma velocidade, assim, muito alta. E ele bateu na ponta do meu carro e o carro dele, assim, rodopiou na pista e quebrou o eixo do carro dele de tamanha força que ele estava. E ali eu podia o quê? Podia chorar, podia falar, ai, perdi meu carro e aconteceu isso e tal. Mas naquele momento, eu fui tão grata a Deus, porque eu senti um livramento dele. Porque se eu tivesse segundos mais com o carro acelerado, 2, 3 segundos a mais, naquele momento, hoje eu não estaria aqui para contar a história. Porque ele bateria onde? Na porta do meu carro e não na ponta. Então,
O quanto Deus está nos livrando e para onde que eu estou olhando. E a partir daquele momento, eu pude ver o que eu não estava vendo. Eu pude ver a verdade de estar no local errado, no momento errado. Então, tudo isso nos mostra o caminho que nós temos que trilhar. E se eu tiver esse coração grato, eu vou compreender que cada coisa que acontece comigo é um livramento. Mas eu preciso que observar o que está acontecendo neste momento, para que eu tome uma decisão diferente a partir de agora. Porque se eu não agir perante isso, se eu não tomar uma atitude, eu também tomei uma decisão. Então, as decisões são tomadas por mim, até mesmo quando eu não ajo sobre aquilo. Exatamente. Eu em Deus, Deus em tudo. Quero agradecer vocês a presença e de estar aqui. Sim, nós vamos liberando, sabe? Deixando as coisas mais suave, mais leve, mais gentil. A gente precisa desse acolhimento. Nós, mulheres, somos assim, sabe? Abençoadas por Deus. Olha o que Deus nos dá. Olha quanta coisa nós recebemos de Deus. E nós não conseguimos observar isso em nós. Nós estamos o tempo todo julgando. Nós estamos o tempo todo condenando. E como nós fazemos isso conosco, né? E nós podemos estar cada dia seguindo um novo passo, um novo caminho. Então, agradeço imensamente a presença de vocês. Eu vou deixar a live aqui no Instagram e também lá no meu canal do YouTube. E assim, se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, é só vocês colocarem as perguntas na caixinha ou também lá no YouTube, que eu vou respondendo assim que eu tiver a possibilidade. Um bom dia a todos. Que cada um traga um pouquinho de consciência para a vida de vocês, porque as nossas decisões é que faz com que eu deixe de ser livre. Então, quando eu compreendo que as minhas decisões me faz seguir e faz também ficar com as consequências daquilo que eu decidi.